Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira edição do CSP Cast, o podcast de quem sabe sobre peça fala aqui. Essa é a nossa primeira versão, nosso primeiro momento que a gente vai trazer assuntos importantes e relevantes para você que está nesse negócio de autopeças e que vende autopeças nesse mercado, tá bom? Então hoje a gente vai falar de assuntos importantes e relevantes, mas antes da gente começar e falar junto com os nossos convidados, eu queria deixar alguns recados para vocês. O primeiro deles é: entre no site do Compre Sua Peça para você entender o que a gente faz, as nossas soluções. A gente ajuda você a digitalizar e a crescer o seu negócio para vender online, tá bom? E siga a gente nas redes sociais, a gente está sempre online no nosso YouTube, no LinkedIn, no Instagram. A gente sempre posta conteúdo também na nossa comunidade, então siga a gente e entre na nossa comunidade. Beleza? Então vamos começar o nosso bate-papo do nosso primeiro CSPcast, um modelo mais dinâmico, com mais pessoas, para que a gente consiga compartilhar essas informações. O tema de hoje a gente vai falar sobre oportunidades e desafios de vender autopeças no Mercado Livre, tá bom? E para isso a gente trouxe dois de nossos especialistas, o Lorenzo. Lorenzo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Igor. E também nosso amigo Eduardo, que trabalha aqui no Compre Sua Peça. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Boa. E eles vão falar para a gente hoje, vão compartilhar um pouco algumas informações importantes para que vocês entendam e tirem todas as suas dúvidas, tá bom? E se você tiver alguma dúvida ao longo da nossa conversa, pode mandar no chat que a gente responde depois para vocês, ou você pode mandar o e-mail ou mensagem também, que a gente tem um time de especialistas para ajudarem vocês a tirarem todas as suas dúvidas. Beleza? Então, pessoal, eu queria já começar a perguntar para vocês e uma resposta curta de cada um deles, que é um tema que eu vejo muito em alta, que é a falsificação de peças. Então, eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês já viram dessa parte de falsificação de peças e como que normalmente você consegue reduzir isso e mitigar esse problema hoje dentro da venda online no Mercado Livre. Perfeito. Hoje no Mercado Livre, as próprias políticas que têm sido desenvolvidas são justamente para um pouco vetar isso. Então, eles têm feito algumas políticas de verificação de código, eles têm feito algumas políticas em relação à verificação de imagem, principalmente. Então, eles têm evidencialmente atualizado algumas coisas dentro das políticas para justamente rebater esses tópicos. Um deles, que foi assim uma das políticas recentes que eles adaptaram, é justamente dentro dos campos secundários dos itens, que eles conseguiram atualizar algumas coisas para conseguir fazer uma verificação, por exemplo, do EAN. Então, quando você preenche o EAN do item, ele realmente faz uma validação e justamente atualiza dentro do item. Então, essas são uma das políticas que eles têm feito. Então, principalmente para o comprador que vai consumir no Mercado Livre, uma das formas de você validar isso é justamente verificar se o EAN bate com aquele item que está sendo visualizado e também olhar dentro da descrição se ele tem todas as especificações daquele item, se está tudo correndo da maneira correta. Boa. E o importante é também verificar a loja, né? A loja que está vendendo o produto. Porque é muito importante você entender de onde está vindo esse produto, porque tem muitos produtos que vêm da China, muita coisa paralela, e você ter o código da peça justamente para você efetuar a compra com segurança, você consegue entender se o produto é falsificado ou não. Sim. E tem muito aquela coisa também, né, pessoal, de você usar a marca de alguém para você vender um produto, mas na verdade quando chega o produto não é daquela marca, é de Exato. outra, Sim. porque talvez para o vendedor que está anunciando seja mais barato ele entregar daquela outra, porque ele tem as duas opções, né? Mas na verdade você está, querendo ou não, atrapalhando um pouco Uhum. a pessoa que está Hum. comprando, né? O comprador ele tem a expectativa de comprar exatamente aquilo que chega. Exatamente. Então eu acho que, inclusive o que você comentou, Eduardo, de ter produtos em lojas que sejam verificadas, né? Ou até mesmo um produto que seja de uma loja oficial de uma marca. Uhum. Normalmente eu vejo muitos fabricantes com lojas oficiais, e aí com certeza quem ele coloca dentro da loja oficial dele já é algum parceiro que vende o produto dele de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, ele confia pelo menos em quem ele está colocando na loja Sim. oficial dele, né? Tem até um detalhe que hoje você subir no anúncio, você pode escolher se você quer anunciar na loja oficial ou não, para você justamente não categorizar Ficar ou mais sujados. qualificar Uhum. o produto à loja oficial. Então, justamente para tentar vender um outro tipo de produto e aí não danificar a credibilidade da loja. Então, isso também acontece. Legal. E tomar bastante cuidado com os termos, né, também, porque, por exemplo, o que acontece com Euro e Bosch, por exemplo, é a pessoa colocar sistema Bosch.
não especificamente aquela marca que você está comprando. Então, toma bastante cuidado com esses termos também, que é bem importante na hora de fazer a compra, né? Sim. Então, analisar, dar uma olhada principalmente nos títulos, porque as pessoas se aproveitam um pouco das adaptações que o próprio Mercado Livre concede hoje. Esse ponto que você tocou das palavras, eu acho que é super importante, porque palavras-chave fazem a diferença na decisão de quem está comprando. Sim. E você que é anunciante, né, que está vendendo o produto, acho que precisa ser assertivo nessas palavras-chave. Então, um termo que eu vejo muito, quando a gente olha a palavra, produto original. Tá, mas ele é original porque ele veio da montadora, ele é original no sentido de que ele é original porque ele é novo, né? A palavra original, acho que tem algumas palavras que são comuns que a gente vê escrito nos anúncios no mercado que podem trazer um duplo sentido, né? Que pode fazer com que o comprador, aquele cliente que está comprando o produto, ele tenha uma interpretação que não necessariamente é a certa, ou aquele vendedor que quer dar vamos dizer assim, ó, se ele entender certo, tá valendo, se ele entender errado, pelo menos eu tô protegido, né? E acho que o próprio Mercado Livre tem algumas políticas com relação a isso, no sentido de você consegue abrir chamado dentro do Mercado Livre para conseguir resolver esse tipo de problema, não é isso? Consegue. Hoje em dia você tem a questão da propriedade intelectual, querendo ou não, mas também tem a questão da palavra original. Se o produto é original, você pode denunciar um concorrente que está usando dessa. Esqueci a palavra agora, mas dessa questão de utilizar a peça com uma palavra original, sendo que o produto não é original. Então, o Mercado Livre, quando você abre um ticket dentro do Mercado Livre, ele tem inteligência artificial hoje que ele já analisa muito bem essa questão, mas tem também a parte que você consegue lidar ali, falar direto com o atendimento do Mercado Livre e aí seja uma coisa mais específica. E ali eles te dão as diretrizes, os caminhos que você deve fazer para denunciar esse anúncio, essa loja que está utilizando dessas questões, Artifícios, desses né? E artifícios até para legais. combater essas falsificações, o que o Mercado Livre tem feito e fez durante agora, principalmente agora recentemente, nos últimos meses, é ir atrás das montadoras oficiais para justamente derrubar esses anúncios que utilizavam-se de termos. Então você tem hoje a Hyundai, você tem vários termos hoje que estão proibidos de se utilizar, e se você não tem a autorização dos fabricantes oficiais, você não consegue colocar hoje. Então hoje tem que tomar muito cuidado em colocar nome de montadora. Parece algo simples, sutil, você colocar Nissan ali, mesmo a peça sendo compatível, mas hoje não é permitido. Então, se não é uma peça original da montadora, ou se você não tem uma autorização para colocar, se você colocar esses termos, a chance do seu anúncio cair é muito grande. E algumas montadoras são ainda piores do que essas. Isso você diz na descrição do anúncio, No no título. título? Ah, então colocar o nome da montadora no título pode ser algo que te prejudique. Exato. Citroën, Fiat, você colocar isso dentro do título pode fazer com que seu anúncio caia por ele não ter os Mas direitos botar autorais para vender. botar o modelo do veículo, isso não é problema. Perfeito. O modelo do veículo eles conseguem abrir essa exceção. Então, hoje, os modelos do veículo, de acordo com a documentação oficial, ainda são permitidos. O que não é permitido é você utilizar o termo da montadora, porque você acaba confundindo aquela pessoa que queira comprar uma peça genuína e não uma outra peça. Entendi. A gente falou muito dessa falsificação do lado do vendedor, né? Daquele vendedor que pode querer tirar algum tipo de vantagem. Mas também tem a fraude do lado do comprador, quando, por exemplo, ele quer devolver um produto, ele devolve, porque o Mercado Livre deixa devolver dentro de um período de 7 dias. Mas aí quando o vendedor que vendeu a peça recebe ela, ela vê, poxa, mas isso daqui não tem nada a ver com o que eu vendi. Às vezes é de outra marca, às vezes é de outra, tudo, né? Então é o comprador querendo aplicar um golpe no vendedor também. Como que a gente resolve isso, Lourenço? Como é que a gente trata isso? Então, hoje uma das principais políticas que o Mercado Livre te concede como benefício é justamente durante esse período de análise você poder entrar em contato tanto com aquele comprador quanto efetivamente com o suporte do Mercado Livre. Então, uma vez que você já vê ali que tem alguma coisa suspeita, pô, vendi 2 discos de freio, eu só recebi um e o cara tá me devolvendo aqui, porque alguma coisa aconteceu assim. Você consegue já abrir o chamado e mandar, ó, eu só recebi um e eu não aceito essa devolução aqui. E você abre o que se chama de disputa dentro do Mercado Livre.
Então, uma vez que você abre essa disputa, o Mercado Livre analisa o seu caso, você envia as cotas, anexa, até peso você consegue utilizar como validador. Porque quando ele envia a devolutiva, também vai com um peso. Se você tiver uma varia diferente de peso daquilo que você enviou para aquilo que você recebeu, você já consegue utilizar isso como um termo ali para se proteger em relação a isso. Isso acontece muito em peças mais caras. Então, quando você vê aqueles discos de freio ali de quase 20, 26 quilos, você consegue pegar isso muito fácil, que a pessoa te devolver um produto menor do que aquele que você recebeu. Então, isso é uma das formas de se proteger, utilizando a própria disputa do Mercado Livre. Evitar fazer a tratativa direto só com o cliente. Então, quando você vê que está tendo alguma coisa suspeita, o ideal, assim, de acordo até com a documentação mesmo, é você já abrir a disputa, já se proteger. E utilizar o máximo de conversas possíveis como proteção também. Então, vê que está tendo alguma coisa suspeita, vê que o comprador está pedindo para sair um pouco do, ele passa o número às vezes para você. Sempre se mantenha centralizado no Mercado Livre, que lá você está protegido. Perfeito, isso é super importante. Então, fica aí a dica para vocês, tanto com quem compra peça online ou quanto quem vende peça online, algumas dicas para você se proteger. E dentro do Como Sua Peça, a gente tem soluções de criação de anúncio para que você possa entrar na ferramenta, criar seu anúncio com todas as informações corretas do fabricante, colocando só o código e o nome do fabricante, você já consegue extrair essas informações. Então, isso te protege e isso mitiga também qualquer problema de você ter a informação incorreta, tá bom? Vamos passar então agora para o nosso segundo tema. Eu queria falar um pouco das lojas oficiais do Mercado Livre, ou qual é a utilidade dela, para que ela serve, como que você usa ela como uma vitrine para impulsionar mais as suas vendas, né? E lembrando que é importante a gente compartilhar isso tanto com pessoas que estão começando, que às vezes não têm lojas oficiais, e quais são os requisitos para ter, e quem já tem precisa melhorar usando ela para melhorar as vendas. A loja oficial é um divisor de águas que a gente gosta de falar, porque é a primeira hora de você colocar um pouco da sua marca dentro do Mercado Livre, aproveitar aquela visibilidade que você já está tendo direto na plataforma, para você conseguir divulgar um pouquinho das suas diferenciais, do seu produto. E ela funciona muito bem, tanto para aquele distribuidor, então efetivamente para quem está vendendo direto no mercado B2C, quanto efetivamente para o fabricante. Então é muito legal porque tem esse diferencial. Vou falar um pouquinho mais do fabricante, que eu acho que é o que mais me dá destaque, assim, que eu acho bacana, assim, porque o fabricante às vezes não se vê com muito espaço de digitalizar. Às vezes ele tem um pouco de medo, pô, vou só ficar no catálogo, vou digitalizar, ou tornar isso mais tecnológico, mas ele às vezes não vê esse espaço de entrar no mercado ali, principalmente. Então, colocar, ele consegue dentro da loja oficial dele, somente com o INPE, né, o registro de marca, e com essas informações, ele consegue subir uma página oficial e trazer aqueles distribuidores dele para dentro da página oficial. Isso é bom tanto para os distribuidores, que vão ganhar a visibilidade da marca e a proteção, que nem a gente conversou lá atrás, evitando talvez uma preocupação com falsificação, e auxilia também o fabricante a ganhar esse destaque. Pô, compra aqui as peças comigo aqui, porque aqui você vai ter um destaque já para o digital. Eu já sou um fabricante aqui que está pensando nesse próximo passo. Boa, bacana. E como que funciona isso, Eduardo, com relação a lojas? Por exemplo, se eu sou um vendedor no Mercado Livre, eu posso ter uma loja oficial minha ou eu só posso anunciar em lojas oficiais de outras empresas? Não, você pode, mas é como o Lourenço acabou de explicar. Você precisa do INPE. Sem o registro, você não consegue Se eu mais quiser ter ter uma uma loja. loja própria minha, eu preciso do INPI. Precisa, porque antigamente no Mercado Livre, pelos números, pelas vendas, o faturamento, você conseguia via performance. Hoje precisa ter o respaldo jurídico. Se você não tiver o respaldo jurídico, você não consegue ter a loja oficial. E como o Lourenço disse, é a questão da credibilidade. Então, o cliente que vê uma loja oficial, o vendedor que está iniciando para ter uma loja oficial, ele precisa seguir todas as políticas, as regras do Mercado Livre. Assim que conseguir, ele consegue muito mais relevância, como o Lourenço disse, e aí sim ele consegue a chegar nos tópicos que seria líder, gold e platinum, para ele ter cada vez mais visibilidade dentro da plataforma. Entendi. E ele pode anunciar que não seja na dele, mas em lojas de outras empresas também. Pode também. Hoje o Mercado Livre ele abriu esse leque para isso também. Tá, legal. Isso ajuda bastante o vendedor a ganhar destaque, né? Acho que principalmente aquele que está começando, ajuda ele a comparar os produtos dele com outras empresas, né? Com outros negócios e até aproveitar as informações que o próprio fornecedor, né? Vamos dizer assim, o dono da marca, da loja, consegue trazer para ele de informação necessária para que ele possa vender online, né? Então, Exatamente. bem interessante ele poder adicionar nesses dois modelos. E quais
A gente falou, você tocou nesse ponto, eu achei bem interessante também de trazer um ponto desse tema dos níveis que você tem dentro do Mercado Livre, para você poder vender mais ou para que você se torne, vamos dizer assim, vá sendo ranqueado, né? Vai ganhando pontuação. É como se estivesse num videogame, quando você estivesse passando de fase, né? Então, expliquem pra gente como que funciona essas fases. Para quem está começando, para quem já está avançado, qual que é o nível máximo, qual que são, o que faz você passar para outro nível? Expliquem pra gente aí. Perfeito. Hoje no Mercado Livre, como é que funciona essa questão dos níveis que a gente fala, né? O primeiro nível que você tem é o Mercado Líder, que vocês já devem ter ouvido com uma certa frequência. O que que é o Mercado Líder? O Mercado Líder é quando você atinge um certo volume de vendas e um certo volume de faturamento sem afetar a sua reputação. Então é muito importante. Eu posso estar vendendo muito, muito e num volume de vendas alto, um volume de faturamento, mas se eu tiver com problemas de reputação, eu também não pego o Mercado Líder. O que que ele muda no diferencial? Quando você vai mudando desses rankings do Mercado Livre, você além de ganhar algumas vantagens em relação à visibilidade de anúncio, então no começo era muito voltado para visibilidade. Então anúncios de Mercado Líder têm mais visibilidade do que anúncios de pessoas que estão começando agora. Então você já ganha esse outro patamar. O Mercado Líder, depois você vem para o Mercado Líder Gold. O Mercado Líder Gold, além de você ter essa vantagem de visibilidade, você tem algumas outras vantagens em relação a espaço no full, reputação. Então você consegue ter uma volumetria melhor. Além de outras vantagens em relação a tempo de full, tempo de flex, você também tem algumas outras vantagens. E depois você vem para o Mercado Livre Platinum, onde o Mercado Livre consegue te conceder ainda outros benefícios. Então, em relação ali a você se tornar um ponto de coleta, que é muito vantajoso, porque você não precisa levar os seus produtos do Envios para lá. Você consegue também ter outras vantagens também em relação ao full, também de questões de dias melhores de coleta. Porque uma vez que você for ingressar no full, você vai ver que seus dias de coleta às vezes são muito espaçados. Pô, só daqui um mês que eu vou poder fazer outra coleta. Agora, quando você começa a entrar no Platinum, você tem um volume de vendas muito alto, facilita com que o Mercado Livre também te dê esses benefícios em relação ao menor tempo de coleta. Então, também para acompanhar a sua volumetria. E nada mais é do que a principal vantagem disso é tanto a visibilidade quanto esse destaque em relação aos seus anúncios hoje. Boa. E o Eduardo, o Lorenzo falou um pouco dessa questão de reputação. O que influencia a reputação? O que diz se eu melhor ou pior? O que impacta na minha reputação? É como você disse, Iago, o Mercado Livre é um jogo. E Uhum. se você não segue as regras do jogo, você começa a dar muito mal. Então, Você não passa de fase. não passa. E para passar de fase, tem que seguir todas as regras, as políticas do Mercado Livre. A reputação, se você não tomar conta da reputação, você não consegue avançar, justamente como o Lourenço disse. Você não consegue ir para líder, você não consegue ir para gold, e muito menos para platinum. Porque tem a questão de faturamento, tem a questão das vendas, mas você precisa controlar a reputação. Então, tem que controlar a reclamação, precisa controlar os atrasos dos anúncios, os cancelamentos, as mediações. Se você não tiver controle de todas essas áreas, você não consegue avançar. E aí o problema é, se você tem um problema em um anúncio e não consegue resolver, ele demora 60 dias. E Caramba. aí dentro da política que tem o Mercado Livre, demora muito para você conseguir, através das suas vendas, recuperar essa reputação. Então Mas você a perde faturamento. reputação ela é por conta ou a reputação ela é por anúncio? Ela é por conta. A Entendi. reputação é por conta, mas você tem que saber como gerir os seus anúncios, porque são os anúncios que fazem a sua conta cair. Entendi. Se você não tiver um bom atendimento, um pré, um pós-atendimento, se você não tiver o controle de estoque, não tiver um controle de estoque não só para venda, né, não deixar pausar os anúncios, porque senão você perde relevância. Você tem que ter um bom controle dos anúncios para justamente não prejudicar a conta. O tempo de resposta influencia também na reputação? Influencia, assim, diretamente nos números, não, mas influencia no tempo que você dá de credibilidade ao cliente. Então, o tempo de resposta é o tempo de retorno que o cliente quer, o quanto mais rápido você pode resolver com ele. Então, isso daí influencia na questão do cliente falar, ver que não está tendo resposta, e aí ele abrir uma reclamação contra você. Então, de certa forma, ele influencia subjetivamente. Entendi.
Boa. Para o Mercado Livre é bem importante essa questão do tempo de resposta até entrar, porque hoje no Mercado Livre eles entendem que quando você não responde um cliente no tempo correto, acaba que a pessoa evade da plataforma. Então a tendência da pessoa que está ali scrollando ali no aplicativo dela e entra no anúncio, faz uma pergunta e você não responde, a pessoa normalmente tende a pesquisar em outras plataformas. Então para ele é muito negativo. O Mercado Livre não influencia dentro da sua reputação direta da conta, mas ele influencia também na sua visibilidade. Então, anunciantes que respondem mais rápido também têm vantagens de visibilidade nesses anúncios. Então, é bem importante que você mantenha ali um prazo ali de no máximo ali 2 horas para responder essas perguntas, senão acaba que muitos dos seus anúncios acabam perdendo relevância também. Entendi. E do que vocês veem no dia a dia, quais são os principais motivos que prejudicam a reputação desses vendedores do Mercado Livre? É número de devoluções, são reclamações? O que vocês mais veem aí que prejudica a No reputação? nosso segmento, assim, quando eu abordo um caso assim que eu vejo que a pessoa está com muitos problemas de reclamação, é compatibilidade. Compatibilidade foi uma faca de dois gumes quando eles anunciaram que eles iam obrigatoriedade disso, porque anúncios que não têm compatibilidade acabavam caindo. Então as pessoas acabavam preenchendo meio de qualquer jeito. O que acontece quando você preenche de qualquer jeito? As pessoas preenchem o veículo, veem que dá certo e acaba que devolvem o veículo porque não conseguiram instalar aquela peça naquele produto. Então, acaba que isso acarretou em muitas reclamações e ter uma compatibilidade incorreta acabou que atrapalhou muitos vendedores. Então, hoje eles estão meio que lutando e correndo atrás para isso, para tentar recuperar essa reputação. Além disso, um outro ponto é incoerências de estoque. Quando eu falo de incoerências de estoque, é a pessoa anunciar que tem um produto e acabar não tendo e tendo que cancelar. A taxa de cancelamento do Mercado Livre é muito baixa, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes é melhor você enviar ou entrar em contato com o cliente para solicitar que ele cancele, do que efetivamente você ir lá e cancelar as vendas da quais produtos que você não tem. Porque isso é muito rápido para você acabar afetando sua reputação e perdendo às vezes o Mercado Líder ou até perdendo o Mercado Líder Gold. Entendi. Tudo isso é importante mesmo. Se Uhum. você, então, cancelamento de venda por lado do vendedor é um dos grandes problemas aí que a gente tem que evitar, né? Grave Então, problema. ou seja, só venda aquilo que você tem em estoque, só anuncia aquilo que você tem em estoque. Muito bem. E me fala uma coisa, a gente já passou por todos esses pontos, né? Mas acho que é interessante falar que todas essas são dicas importantes para o nosso público que está assistindo. E é importante falar também que o Compre Sua Peça tem soluções, né, voltadas para essa performance digital, que faz com que a gente instrua e também ajude o nosso vendedor dentro dessas estratégias que ele tem para escalar as vendas, né? Porque a gente está falando muito relacionado à reputação e a certos tipos de frentes de venda online, mas a gente tem também a parte de campanha, todo o resto, o cadastro de produto. Então, tudo isso a gente ajuda o nosso cliente nessa jornada, né? Acho que é importante quem está nos ouvindo saber que o Como Sua Peça consegue ajudar eles nisso também. É, Então, que nem você falou, essas vantagens do Mercado Livre Platinum são mais voltadas para isso, né? Então, Sim. você ter, por exemplo, alguns benefícios de ter o Flex, de você conseguir ter a retirada, a coleta, na verdade, né? E entre outros para ganhar visibilidade também. Acho que tem algumas desses benefícios que são benefícios que talvez a gente não enxergue diretamente, que não está visível, né? Não Sim. tem uma tela, não tem um lugar para a gente ver, mas o resultado acaba vindo em mais conversões, em mais vendas, e eu acho que isso é fazer a bola de neve girar, porque começa, quando a gente começa a seguir as regras do jogo do Mercado Livre, ele começa a atender, a dar espaço para que a gente possa fazer mais, né? Visibilidade. Exatamente. Então acho que cada vez que você faz alguma coisa que está no caminho do que ele quer, ele te libera outras funcionalidades para que você possa vender ainda mais, né? Então isso eu acho bem bacana. Aproveitando até a questão da reputação junto com a questão da medalha Platinum, tem uma questão que é o frete, que o frete ele é cobrado dividido, né? Ele divide entre o Mercado Livre e o vendedor. Então, o frete fica mais barato cada vez que você atinge o líder, o Gold e o Platinum principalmente. Então, fica mais barato para ter a conciliação. Depois você fechar sua conciliação, você vai ver que a questão dos números de frete vai cair, normalmente dá de 8 a 10%. Quando você entra no Platinum, ela cai para 6 a 8% ali. Então, isso daí
ajuda muito a fechar a conta e fechar a margem, que é uma coisa muito importante. Ou seja, se você tiver com a reputação boa, você vai pagar menos frete. Tá com a Exato. reputação ruim, você vai pagar mais frete. Exatamente. Olha só. Na hora de fechar a conta. Outra dica importante. Muito bem. E me fala uma outra coisa. A gente falou de tudo isso, mas acho que a raiz, o mais importante de tudo isso é o anúncio. Porque o anúncio é onde a pessoa vai olhar para poder fazer a compra, né? Então, Sim. quais dicas que vocês dão para que as pessoas possam fazer um anúncio ideal, um anúncio que funcione? Olha, eu vejo que para ter um anúncio que funcione, você tem que ter os dados corretos desse anúncio. Então você tem que ter as características corretas, a compatibilidade correta, que é o que o Lourenço disse há pouco. Ter um título que chame atenção, então um título que tenha, já traga muitas vendas, que você traga título que mostre ali a peça, mostre qual é o carro, mostre qual é o ano do carro, porque normalmente quem pesquisa peças de carro, ele já vai direto no carro dele, ele não vai pesquisar. É muito difícil alguém pesquisar o número da peça em si, a não ser quem já trabalha com isso. Mas quem não trabalha com isso, ele vai pesquisar o anúncio já com o carro dele. Então você tem que ter um título correto, uma descrição correta, além das fotos. Trazer fotos, clipe dentro que são os vídeos, né? Dentro do anúncio, isso também ajuda a ter mais relevância dentro do Mercado Livre. Boa. E a compatibilidade também, pelo que você falou, é super importante, né? A gente ter isso destacado. E acho que são muitas informações que ele pede, Sim. né? São Sim. muitas informações importantes. Uma informação que eu acho que é importante também é os atributos, eles variam por categoria do produto, né? São os Então, campos secundários, os né? Os campos campos principais. secundários, esses campos secundários e principais, eles variam de acordo com a categoria do produto. Como é que funciona isso? E eles são o divisor de águas. Eu até comentei algumas vezes com você, Fê, desses campos secundários, porque é uma coisa que as pessoas às vezes subjugam de fazer e às vezes colocam tudo na descrição. Só que a descrição não é um campo que a gente fala que é um campo indexável. Quando é um campo indexável é que ela não aparece nos termos de pesquisa. Então só vai ler a sua descrição quem clicar no anúncio. Ela não funciona ali com um termo, então os termos que você colocar ali não vão influenciar na pessoa que está pesquisando para o seu anúncio ser encontrado. Agora, os campos secundários são o divisor. Porque as palavras que você coloca ali dentro, então se você preencher ele correto, com a volumetria, no caso dos itens que tem volume, se você colocar, por exemplo, nos códigos, você colocar todos os códigos corretos ali, acaba que facilita muito para o cliente encontrar, porque esses campos são diretos. Então a palavra que você escreve ali, se ficar paralela com a palavra que a pessoa pesquisou, casa o seu anúncio tem uma maior relevância. Então essa é uma dica de ouro. Agora, esses campos secundários são bem trabalhosos de se fazer. Então, tanto os campos principais quanto secundários, você fazer um bom SEO, né, que a gente fala, que é para auxiliar nos termos de pesquisa, é trabalhoso. Então, é algo que você vai ter que dedicar bastante tempo em cada anúncio. Mas isso é um trabalho mais voltado para performance, né? Então, um bom título, os bons campos principais e secundários, boas fotos e o outro divisor de águas é os clips. Hoje, muitos anúncios de autopeças não tem. Então, quem tem se destaca. Então, se você fizer um bom vídeo ali com uma ilustração, acaba que o Mercado Livre acaba colocando aquele seu vídeo em outras plataformas que ele acaba divulgando. Então, tudo isso somado, e somado também a um trabalho ali dentro do anúncio como um todo, facilita muito para o seu anúncio ganhar um destaque de visibilidade. Porque as pesquisas do Mercado Livre são como um leilão. E aquela pessoa que está oferecendo mais acaba ganhando destaque de visibilidade. Eu tava pensando uma coisa aqui agora, o Mercado Livre consigo fazer live também, eu como vendedor fazer live para anunciar os produtos e poder vender? Você tem essas opções hoje dentro do Mercado Livre, não só de live, como de vídeos também que você consegue colocar lá dentro da plataforma. E você também consegue em plataformas paralelas, como hoje em dia está tendo uma parceria muito forte entre os anúncios TikTok e os anúncios lá dentro. Então você também consegue fazer lives divulgando aqueles seus produtos e você tem não só você precisa fazer a live, como você também tem as políticas de afiliados, que são pessoas que utilizam o seu código dentro do seu anúncio para conseguir anunciar aqueles produtos. Então você conhece algum influenciador ali da parte de carros, de tuning, etc. E você quer divulgar algum anúncio específico, você pode passar só o código para ele. Se ele fizer uma live e aquele código estiver ali e a pessoa utilizar aquele código, ela já cai no seu anúncio e é uma forma de divulgação orgânica, entre muitas aspas, né, que você consegue utilizar dentro do seu anúncio também. Bacana. Eu fiquei com um pouco de dúvida nessa parte da imagem que vocês falaram. Quando a gente fala de imagem, é bom eu ter o produto, a foto da peça, junto com a foto da caixa, a foto do carro. O que que eu posso e o que que eu não posso fazer na imagem? Hoje existe um xadrez muito grande em relação a isso, mas não existe uma fórmula mágica, mas existe uma fórmula que funciona.
Hoje o produto com o fundo branco na primeira imagem é muito valioso, porque você acaba seguindo tanto as documentações oficiais do Mercado Livre, quanto você acaba facilitando para o cliente localizar aquele produto. Você ter o produto com o carro ajuda muito também na visibilidade. Então você ter o produto ali em conjunto com o carro na primeira imagem, facilita aí para a pessoa que não é um aplicador ou alguém que conhece aquele produto, conseguir localizar, bater o olho e viu que é o meu carro, já consigo converter. Coisas que você precisa evitar e tomar cuidado. Escritas, então escrever demais na primeira foto, nas outras existem algumas exceções, mas sempre tomando cuidado. Logos de montadora, extremamente proibido, assim como a gente tinha conversado lá atrás, se não for um produto autorizado pela montadora, não colocar, e tomar muito cuidado com escritas ou com muitos elementos gráficos que acabam fazendo com que o seu anúncio perca a visibilidade. O ideal nas fotos é você tentar transmitir para aquele cliente encaixes, informações importantes, pertinentes, você colocar ali, por exemplo, alguns dados técnicos, né, nas segundas, terceiras imagens. Então, o máximo de informação que você conseguir transmitir por ali é mais fácil, porque para a pessoa que não é um aplicador, que vai realmente ler a descrição, dar uma analisada mais técnica, vai facilitar muito para ela entender que aquele produto serve para ela levar para o aplicador, para instalar no veículo dela. Muito bem, pessoal. Chegando aqui nos últimos momentos, nas últimas perguntas, queria fazer algumas perguntas finais para vocês. Acho que, Eduardo, que dica que você deixa para quem está começando a vender no Mercado Livre, que quer escalar as vendas? Olha, eu entendo que para quem está chegando agora no Mercado Livre, ela tem que ter uma boa base de estoque. Porque se não tiver estoque, não adianta subir os anúncios só por ter anúncio dentro do Mercado Livre. Então, tendo uma boa base de estoque, pelo menos, eu sei que quem inicia às vezes não tem um valor ali muito grande para pôr um capital para poder investir, mas pelo menos umas 10 peças você tem que ter, até porque tendo estoque você também ganha relevância. Você ganha relevância de quem está mostrando que tem uma peça só. Então, tendo o estoque, eu acredito que isso seja um divisor ali, o ideal para você começar já a ter uma credibilidade dentro das informações que você está trazendo da sua loja. E você, Laranha? Acho que para mim eu vejo uma das principais dicas que fazem as pessoas que não levam ela acabam às vezes quebrando a cara logo de início é acompanhar preço e acompanhar o preço que você está aplicando. Não fazer só com base, vou adicionar 18% mais alguma coisa. Não, você tem que entender ali a parte do seu imposto, muito importante, analisar ali as partes técnicas, a sua margem, o quanto você consegue descer, já adicionar no seu preço, por exemplo, uma margem de promoção. Então você sempre calcular o seu preço e ter uma planilha de acompanhamento daqueles itens que você for trabalhar, porque isso faz com que você consiga vender com lucro, que eu acho que é o mais importante do digital. Boa. Meninos, a conversa tá boa, mas infelizmente nosso tempo acabou. A gente vai ter que continuar e deixar para um segundo momento. Acho que ainda tem muito assunto bacana e importante para a gente falar, né? Eu queria marcar depois um outro momento para a gente poder falar de Mercado Livre Full, para Importante. a gente poder entender um pouco mais, explicar para o nosso público como é que funciona isso, tá Uhum. bom? Mas você que nos acompanhou até aqui, gostou desse conteúdo, você tem que chegar e entender um pouco mais e entender como faz a venda online no Mercado Livre. Se você quiser saber mais, entre em contato com a gente, siga a gente nas nossas redes sociais, entre na nossa comunidade, que lá a gente sempre está postando conteúdo atualizado de tudo que a gente faz, tá bom? Então, e se você quiser entender como comprar sua peça pode ajudar o seu negócio a crescer mais, você pode também falar com a gente. Beleza, pessoal? O CSPcast fica por aqui e te aguardo no próximo. Valeu. Obrigado, meninos. Obrigado aí pela Obrigado. conversa. Até mais, obrigado.